Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Vivemos em tempos em que o mundo dos negócios mudou e mudou profundamente. Se antes a lógica dominante era competir, dominar, vencer a qualquer custo, hoje é cada vez mais evidente que as relações humanas são um verdadeiro motor de negócio, que geram negócios sustentáveis a longo prazo. Por trás de cada contrato, de cada parceria, de cada venda, existem pessoas que sentem, que lembram, que sabem quem as ajudou nos momentos difíceis. Quando a necessidade bateu, elas sabiam quem iam recomendar o serviço delas. A partir disso, elas passaram a confiar nessas pessoas e realizar serviços ou negócios com pessoas, não só pelo preço, mas muito mais pelo valor. E, além do valor do negócio, o valor de cada pessoa. Nesse contexto, um conceito muito simples, mas diversas vezes esquecido, vem à tona, que é a reciprocidade. A reciprocidade não é uma tática de venda, nem uma ferramenta de negociação. Ela é um modo de ver ao outro e de ver a si mesmo. É uma postura baseada em empatia, generosidade e, principalmente, respeito. É entender que quando você oferece valor genuíno, sem esperar um retorno imediato, você constrói algo muito maior. Você constrói confiança. E confiança é a base de tudo. Ao longo de mais de 20 anos de carreira em diversas corporações, seja pública ou privada, trabalhando dentro de diversas empresas como consultor, gerente, entre outras atividades, nós conquistamos muita experiência e vimos muitas coisas acontecer, principalmente coisas que levaram empresas, negócios à falência. A maioria das vezes faltou exatamente a questão, o quesito, reciprocidade. Posso te dizer que as conexões mais genuínas e mais duradouras surgiram exatamente nos negócios mais sólidos que eu vi, onde existia a reciprocidade genuína. Não se trata de dar para receber, nem de adotar uma postura visando uma vantagem futura. Trata-se de praticar um comportamento que visa ter o reconhecimento genuíno do outro, para levar uma jornada inteira em conjunto. E não somente fazer um contrato, terminar e acabou por ali, entende? Em outras palavras, reciprocidade é olhar no espelho e reconhecer o valor que você pode gerar para os outros e principalmente para o mundo. O Reciprocast foi criado com base no livro Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho, onde eu escrevo algumas experiências que vivi em cima desse tema, reciprocidade, principalmente na questão dos negócios. E o meu tema é exatamente como fechar negócios sustentáveis através do conhecimento e da empatia para com o outro. Reconhecer as dificuldades do outro e se colocar no lugar dele no sentido de ser empático com aquilo, é fundamental para que você possa alcançar o sucesso e viver numa sociedade onde as pessoas vivam sim pensando cada vez mais no outro e crescendo juntos em busca de um bem muito maior. Eu ainda vejo uma carência muito grande em relação a isso, principalmente nos negócios. No nosso país, então, a gente vê a todo momento nas ruas, nas calçadas, nos cruzamentos, no sinal vermelho, na fila do pão, a gente vê que a reciprocidade ela acaba deixando de ser feita simplesmente pelo fato de você querer dar um jeitinho ou querer levar vantagem em cima do outro. Isso é fundamental para que possamos ter uma sociedade mais educada, uma sociedade que visa ter maiores resultados em conjunto e não somente no âmbito individual. É óbvio, se você tiver melhores condições, se você tiver mais capacidade teórica, podemos dizer assim, você vai acabar se sobressaindo, mas hoje, se você fizer o que tem que ser feito, você já é tido como um anormal, como alguém que faz algo fora da média, o que deveria ser a média, mas infelizmente não é. E isso está nos deixando cada vez uma sociedade mais doente, mais insegura, e que um não olha mais para o outro, mas somente para o próprio umbigo. E nesse sentido, muitas empresas agem com foco somente no próprio negócio e esquecem de olhar as outras pessoas que estão ali. Seja o patrão com o funcionário, seja o funcionário com o cliente,
seja o próprio cliente com a empresa. Todo o ciclo está sendo quebrado porque as pessoas só querem pensar em si mesmas, só querem pensar em levar a sua vantagem e deixar de lado aquilo que é tão necessário, que é exatamente entregar o seu valor, entregar o seu melhor em busca de entregar de fato aquilo que a gente queria que recebesse do outro. E assim a gente está deixando cada vez mais de receber, porque cada um está começando a fazer exatamente o que o outro faz. O meu objetivo aqui não é apresentar um método, uma condição infalível para que você consiga fechar negócios sustentáveis. É muito mais do que isso. É trazer à sua tona o espelho, que é aquilo que a gente acredita que você precisa sempre enxergar de manhã. É você olhar para quem está ali e entender se o que aquela pessoa está fazendo para o mundo é exatamente aquilo que ela quer receber desse mundo. E a principal pergunta que eu quero deixar para você é: como você pode, através do conhecimento, da empatia e da reciprocidade, fechar negócios mais sustentáveis e construir relações mais verdadeiras? A verdadeira face diante do espelho é um convite para olhar para dentro primeiro, antes de olhar para fora. Porque só quando entendemos o que podemos fazer com sinceridade é que a reciprocidade se manifesta de forma autêntica. E com isso, começamos a atrair pessoas e oportunidades alinhadas com o nosso propósito, com os nossos valores. Se você não quer atalhos nem continuar com jeitinho, esse aqui é o seu lugar. Um lugar de quem busca não somente crescer profissionalmente, mas também criar impacto positivo nas suas relações e no mercado em que atua. Vamos juntos explorar esse caminho? Fala, visionários! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Reciprocast. Hoje nós vamos falar sobre como utilizar a reciprocidade, sem falar que é pela reciprocidade. Até porque se você ficar toda hora falando, né, que você fez aquilo, fez isso, etc e tal, vai soar um pouco forçado esse negócio daí, e a reciprocidade verdadeira, ela não precisa ser anunciada, tá? Então, é uma forma aqui de a gente começar a colocar ações muito mais do que palavras, tá? E quando você fala, por exemplo, que está sendo recíproco, já existe uma chance disso se soar ali como algo calculado, né? Algo que você já está esperando uma troca de favores, e a gente já sabe que isso não é reciprocidade, tá? Então vamos a exemplos aqui semelhantes, por exemplo, né? Viu o que eu fiz por você? Agora é sua vez de retribuir, e isso é um exemplo em si de uma troca de favor, não é de reciprocidade, né? A gente já conversou sobre isso em episódios anteriores. E a verdadeira reciprocidade, ela é algo poderoso, né? E ao mesmo tempo silencioso. Só quem realmente vai perceber que aquilo é uma atitude recíproca é quem realmente pratica a reciprocidade. E ela vai se revelar exatamente nas atitudes, nos gestos, nas entregas e principalmente, tá? Nas intenções. Então, existem muitas pessoas que pensam assim, por exemplo, quer um exemplo? O carioca, ele é um ser que ele é meio problemático quando vai utilizar o seu vocabulário, né? A vírgula do carioca, todo mundo sabe que é um palavrão, tá? E aí, se a pessoa não tiver antenada disso, não tiver ligada que o carioca tem essa forma característica de se comunicar, ele vai achar que a pessoa está te xingando e tal. Mas na verdade a intenção dele é só uma vírgula, entendeu? Então existe todo um contexto ali dentro daquela expressão que ele colocou, e muitas vezes o palavrão que o carioca fala é exatamente o contrário. Ele está te elogiando, está falando que você é muito foda, por exemplo, entendeu? Ele não está te xingando, está dizendo que você é um cara muito bom, você é uma pessoa muito boa, né? E muitas vezes isso é mal interpretado, tá? Então, a intenção que a pessoa está colocando naquela atitude, às vezes vale muito mais do que aquilo que você está interpretando na sua fala, beleza? E é nessa etapa aí que às vezes a reciprocidade perde o sentido, porque quando você chega e fala assim, vou fazer
um serviço contigo, tá? Vou te contratar para você fazer um serviço aqui, mas depois você me indica para aquele cliente que você tem lá. Você, porra, você pediu aquela indicação, você já meio que quebrou o encanto ali, entendeu? A pessoa pode, beleza, pode até te indicar e tal, mas ela não vai te indicar com o mesmo entusiasmo que ela indicaria alguém que realmente a contratou, fez tudo certinho, pagou no momento certo, entende? Porque a gente às vezes pensa na reciprocidade em si, muito mais na transação entre o profissional, né, o prestador de serviço, o vendedor, por exemplo, e o cliente. E a gente dificilmente pensa no contrário, né, quando é o cliente em si, na visão do cliente olhando para o espelho, né? Dele se colocar naquela condição e, por exemplo, fazer a compra e também fazer a parte dele, né? A gente vive uma ressaca de direitos no Brasil que é um negócio complicado. E ali falta muito essa questão da reciprocidade, onde você pode sim colocar também, né, o teu melhor valor. Se você teve um bom atendimento, se você teve algo fora da curva, você colocar lá na caixinha de elogios, lá, né, sugestão lá, colocar um elogio para aquela pessoa, isso falta muito, tá? Mas óbvio, não pode ser algo forçado, mais uma vez, tá? Por exemplo, as empresas agora ficam lá colocando um totemzinho e tal, e aí o vendedor, né, ou o atendente, ele precisa te pedir para fazer a avaliação. Aquela avaliação é uma avaliação forçada. Ela deixa de ser uma avaliação que trata de forma recíproca, né? É um verdadeiro querer do cliente ir ali marcar. O grande bacana é quando o cliente olha ali, vê que tem uma avaliação e aí ele vai lá e marca, né? É diferente. Por outro lado, as pessoas tendem muito a marcar quando elas estão insatisfeitas. Isso é um problema sério, né, no ser humano. E faz parte, tá? Faz parte. Mas voltando aqui à questão, né, do sentido, essa questão da reciprocidade forçada a perder o sentido é exatamente isso, né? Eu faço uma ligação para você e no final fica ali, não, ó, não esquece de mandar minha avaliação e tal. Não faz sentido isso aqui, entende? Beleza, eu vou enviar ali automaticamente. E se a pessoa sentir que ela deve me avaliar, beleza. Se ela não me avaliar, é porque eu tô bem, cara. Eu tive um comandante uma vez que ele dizia o seguinte: se eu olhar o que você fez e eu não falar nada, você pode se sentir parabenizado. Se você entendeu a mensagem dele, toda vez que ele passar, a olhar e não falar nada, é porque você está bem, você fez o negócio. Ele só realmente investia algum tempo quando ele via algo errado e aí ele precisava falar. Caso contrário, ele passava direto, ganhava o tempo dele e ganhava o seu tempo também. Entende o que a gente falou no capítulo anterior? Então, muitas vezes a gente entende uma pessoa às vezes como rude e porque ela simplesmente não fala nada, né? E na verdade ali é uma intenção dele, é exatamente ao contrário. Se eu não falei nada, a minha atitude de não falar nada, você pode ter certeza que você está bem naquilo que você está fazendo. Então veja como alguns exemplos dessa questão de não precisar falar para ser recíproco acaba sendo interessante para a gente refletir um pouco sobre as atitudes do dia a dia, né? E uma época em que a autenticidade está sendo cada vez mais valorizada, quando nós percebemos que a maioria das vezes as pessoas possuem interesses disfarçados de gentileza e não sentimos a verdade intencional daquela pessoa, a verdadeira intenção é tirar algum proveito. Então veja, quando a gente coloca aqui que a pessoa, quando ela não fala nada, tá tudo bem, é a atitude dela que está falando, entende? Então, ela não tem nenhuma intenção de tirar proveito daquela situação ali, de ficar falando e etc. Olha só como é que tá isso aqui tá maravilhoso e tal. Parece forçado, não é verdade? Então, vamos começar a olhar muito mais as intenções, né, as atitudes em si da pessoa, sem utilizar tanta fala, tá? Existem situações em que a pessoa realmente ela é muito expressiva e tal, e ela vai falar, e aí você tem que entender como é que é o comportamento daquela pessoa, beleza? Mas na maioria das vezes, você vai conhecer muitas pessoas, principalmente pessoas que são muito inteligentes,
elas não costumam falar tanto, a não ser quando elas estão explicando alguma coisa, mas fora disso, elas costumam ser um pouco mais caladas, um pouco mais quietas, e elas observam muito mais do que elas se expressam verbalmente, tá? Então vamos para exemplos mais ditos aqui dentro do livro. Profissionais que te ajudam somente por conta de uma avaliação do seu atendimento será cobrado pela empresa que trabalham. O cliente que quer um desconto fica te elogiando, aquela empresa que só gera conteúdo esperando vender algum produto específico. Isso é tudo calculado, gente, entendeu? E aí você perde a essência, tá? Da reciprocidade em si, né? Você perde a própria essência daquela forma de avaliação. Você perde a essência de seguir aquela página, porque a pessoa está ali forçando. Ela não te entrega um conteúdo de valor simples, né? Existem alguns métodos de trabalho em rede social que fala exatamente isso. Cara, você vai gerar valor durante um bom tempo, tá? Então você vai entregar ali conteúdo de qualidade, gerando valor, explicando como funcionam as coisas e tal, tirando dúvidas, etc. E aí lá na frente você vai colocar algum produto ali, é óbvio, você precisa viver também, você precisa pagar suas contas, né? Mas você vai colocar um produto ali à venda e aquelas pessoas que já te seguem, aquelas pessoas que já confiam em você, que sabem que você tem um determinado tipo de trabalho, um determinado tipo de intenção, elas sabem que aquele produto ou serviço você de repente já testou, já viu como é que funciona e tal, e por conta disso você está ali fazendo a propaganda dele e as pessoas vão comprar não pelo produto, vão comprar. Elas não estão nem aí pelo que você está falando do produto, elas vão comprar porque elas sabem que você usa aquele produto. Entende a diferença entre você ficar forçando a venda de um produto todos os dias e gerar conteúdo de qualidade? E aí, no final, né, lá durante um período específico, você vai colocar ali uma propaganda. A gente falou, né, aqui no livro que existe essa forma de você ter essa retribuição, né? Nem sempre é um produto seu que você vai retribuir. Às vezes você lá na frente vai começar a falar ali de um determinado assunto e marcas vão querer te patrocinar, né? Ao troco das pessoas que utilizarem ali o seu link ou o seu cupom de desconto, você vai ter uma retribuição em relação àquilo ali. Tá? E isso aí silenciosamente é um pouco de reciprocidade. Passa o universo a te devolver alguma coisa de valor em cima daquilo que você propaga, tá? Então você começa a se tornar uma autoridade ali e, e você começa a ter esse retorno em si, tá? Agora, quando a pessoa percebe que você está sendo forçado ali naquela situação, né? Você está fazendo algo que não é de coração, você vai quebrar a confiança dessa pessoa. E a gente lembra que a confiança é aquilo que você tem de percepção como mais valioso, né? Para que você possa ali ter uma vida mais tranquila, né? Lembra lá do Harvey e tal? Quando as pessoas passam a confiar em você, você começa a ter portas abertas de forma automática, tá? Então, não vamos deixar isso quebrar às vezes, tá? Principalmente no ambiente de trabalho em si, tá? Quando você trabalha em grandes empresas hoje, existe essa questão do lado da avaliação do atendimento, né? Tem outros lugares que chamam de NPS, onde você acaba sendo forçado a falar para o seu cliente que ele vai receber uma avaliação para ele te avaliar, que é importante, e etc e tal. E eu discordo plenamente dessa situação, porque acaba virando uma troca de favores e deixa de ser uma avaliação recíproca daquele cliente, tá? Às vezes é um cliente realmente que gosta de você e esse cliente ele vai fazer o contrário. Quando você não fala nada, vai chegar para ele a avaliação e ele vai chegar para você e vai falar assim, cara, chegou uma avaliação para você lá, tá? Te dei 10 e tal, pai. E às vezes o negócio é de uma nota de 1 a 5 e tal. Entende? Então, ali você vai ver que é algo que é despretensioso, etc. Já vai ter também aquele cliente que vai falar assim, ó, oh, sempre te dou nota 5 lá e tal, não sei o quê. Quebrou, entendeu? Mesmo dentro dessa configuração, que essa pessoa te dá sempre a nota máxima lá na avaliação, mas ela tentou utilizar isso
para conseguir determinada vantagem ali num próximo atendimento seu. Entende? Então, assim, é uma linha muito tênue entre o que é de fato a reciprocidade do que é uma troca de favores. E você precisa estar sempre ligado em relação a isso, porque tudo na vida é muito calculado, né? E quem vai agir com reciprocidade nesse momento ainda são muito poucas as pessoas que vão ali de fato ser recíprocas, tá? E é por isso que a gente está abordando esse tema, porque é algo que realmente é pouco falado e tal. E normalmente quando as pessoas percebem esse cálculo, né, na atitude, você acaba naturalmente ali anulando o vínculo de confiança e às vezes tudo aquilo que você construiu se perde, né? Se perde lá numa simples ação de você falar algo que não deveria num determinado momento, tá? E aí, gente, a base da reciprocidade genuína ela acaba sendo uma simples mudança de mentalidade, né? Se você perceber, às vezes você até, entre aspas, pratica de forma calculada. Então, se você simplesmente passar a agir daquela forma, sem ficar fazendo muito cálculo, você já muda ali a sua mentalidade e você começa ali a praticar a reciprocidade genuína, porque você já faz ali, mas com algum interesse. É mais fácil do que a pessoa que não faz, entende? Então, se você já faz com algum interesse, já fica mais fácil. E não tem nada a ver com coach, tá? Essa questão da mentalidade, beleza? É mentalidade de fato mesmo, é forma de você pensar, forma de você agir, tá? E o coach ele utiliza isso para poder impactar você e conseguir ali fazer você andar, fazer você caminhar com as próprias pernas, né? Não estou falando mal também dos coaches, tá? Eu estou assim, apenas explicando qual é o trabalho deles. Eles têm um trabalho específico e que muitas vezes é confundido também aí com outros tipos de trabalho, né? E eles acabam sendo chamados aí para falar sobre outras coisas e que na verdade o trabalho deles é outro, tá? E sobre mudar o pensamento, tá? A gente precisa mudar o pensamento em que sentido? Para poder ter essa troca de mentalidade, tá? Você troca o que eu ganho com isso, olha só, a mentalidade, você já faz, tá? Aquela atitude e tal, pá, mas você quer saber já logo o que você ganha com isso. Lembra lá na entrevista de emprego e tal, pá, não sei o quê? E aí a pessoa, antes de perguntar quais são os seus deveres, ela já pergunta qual é o salário delas. Cara, mostra o teu valor primeiro. E aí espera, entendeu? O entrevistador em algum momento ali, ou ele vai perguntar se você não quer saber quanto que você vai ganhar naquela função, ou ele vai falar já logo quanto que a função paga, entende? Então assim, mas quais são os benefícios e tal? Cara, não pergunta quais são os benefícios. Pergunta diretamente o que você precisa. Olha só, eu preciso de algo assim, assim, assim. O cara vai no banco, por exemplo, às vezes. Quais são os benefícios de abrir uma conta aqui no banco X? É, não sei, eu não sei o que você quer, entendeu? O atendente vai ficar ali, cara, tá, mas você precisa de quê? Eu preciso disso, disso, disso. Isso nós temos. Ou não, cara, isso nós não temos. De repente não seja aqui o melhor lugar. Olha aí, a pessoa foi recíproca com você pelo simples fato dela ter sido bem honesta contigo. Ela poderia te enrolar, falar que você poderia abrir a conta lá e tal, pá, queria providenciar isso, mas ela já sabendo que o produto que você precisa não existe. Entende? Então, assim, ser útil é diferente de, né, você querer ganhar com tudo. Na maioria das vezes, você vai atender uma pessoa, você vai se relacionar com a pessoa, você vai conversar com a pessoa, às vezes você vai entregar valor para ela, mas você de fato não vai ganhar nada, entende? Isso acontece muitas vezes, entretanto, as pessoas vão começar a te conhecer. E isso muda o jogo. Entende a sutileza do valor empregado? Né? Tipo, eu pergunto como eu posso ser útil? Olha só como que é diferente e tal. O que que eu posso te ajudar hoje? Né? Aquilo vai ter um valor no final, muito provavelmente, são relações de negócios. Mas é muito diferente, entendeu? De você já tá assim. Quer ver outro exemplo? Vamos falar lá no ambiente de banco, por exemplo. Você vai chegar às vezes no atendimento onde o gerente vai te perguntar o que você precisa, você vai falar e tal, ele vai entender, às vezes ele vai te falar assim, cara,
esse produto aqui não é o melhor que você quer. O produto que você quer, na verdade, é esse outro aqui, por conta disso, e disso e disso, e ele vai te trazer um resultado X. Ele não está te empurrando um produto, tá entendendo? Ele está te mostrando exatamente que esse produto é melhor do que aquilo que você quer. E muitas vezes você, por bloqueio, né, ou porque você ouviu o guru da internet, etc., você vai dizer, não, mas isso daí não presta. Entendeu? E aí aquela pessoa que falou algo mal intencionado, às vezes, vai te colocar numa situação em que você vai contratar um produto que é pior do que o que existia naquela instituição para o seu caso, por conta de não acreditar naquela pessoa que está genuinamente ali te entregando algo de valor e você não conseguiu perceber. Entende? Por que você não conseguiu perceber? Porque você está bloqueado, você está ali querendo levar uma determinada vantagem. Quando a pessoa não quer levar vantagem, ela escuta, ela ouve, ela entende qual é a especificidade de cada produto que está sendo colocado ali na mesa. Ela consegue entender se o gerente está querendo bater a meta dele ou se ele de fato está mostrando o produto que seria melhor para você, se ele está se preocupando mais com você do que com a meta dele, entende? Então, quando a pessoa coloca simplesmente, olha só, isso aqui e tal, o produto tal, X, Y, Z. Você pode ter certeza que a pessoa que é recíproca, ela vai te mostrar o produto que é melhor para você, ela vai chegar para você, vai explicar todas os benefícios em relação àquele que você quer, e ela vai chegar para você e vai falar assim: tem certeza que é esse mesmo que você não quer? Não quer analisar esse outro? Não, ela vai parar de te oferecer aquele e vai contratar o outro. Por quê? Ela vai estar pensando na mente dela: bom, a minha parte eu fiz. Ela quer continuar acreditando que esse produto é melhor? É um problema dela. Entende que é um foco muito mais humano e colaborativo, né? Diferente de uma estratégia de relações. A pessoa, quando ela já está no nível de reciprocidade, ela já não está pensando tanto em si, em somente bater uma meta específica dela. Ela começa já a pensar num todo. Um banco, por exemplo, ele tem dois tipos de resultado. Ele tem um resultado por produtos e ele tem um resultado geral, o resultado do lucro. Na verdade, o que a maioria das pessoas querem ver no final lá, no resultado que a empresa coloca, vamos colocar agora de modo geral. A gente quer saber quanto de lucro aquela empresa deu. A gente não quer saber se vendeu X do produto Y, X do produto Z, X do produto alfa, entendeu? A gente quer saber se deu lucro ou não. Se vendeu mais o alfa e quase não vendeu do Y, tá tudo bem, entendeu? Depois a gente tenta ali fazer uma manobra ali para poder melhorar a venda do produto Y ou tirá-lo do mercado, né? Mas as empresas em si, elas colocam essas metas por produto exatamente para tentar ver se consegue vender mais um determinado produto ali. Entende? Então, assim, é, qual seria o melhor de tudo, né, nessa condição ali de negociação, principalmente, ou de relações? Quanto mais valor você entrega para o outro, maior o retorno que pode ser recebido, tá? Mas isso é uma consequência do impacto causado pelo acúmulo de tempo se doando, e isso vai em algum momento ser reconhecido por um número grande de pessoas, o que vai te tornar uma autoridade, e com isso seu tempo passará a ser monetizado de alguma forma. Viu? Como eu falei ali, a questão de você às vezes receber um convite para uma propaganda e etc. Entendeu? Mas isso não é uma receita de bolo, tá? Cada indivíduo ali vai ter um retorno diferente do outro, tá? Às vezes você vai fazer exatamente a mesma coisa que uma outra pessoa fez, mas você não vai alcançar porque às vezes a audiência que está vindo para você é diferente da audiência dele. E aí você não pode se frustrar com isso, você vai ter que começar a se mexer ali e fazer o seu negócio de uma forma distinta e com autenticidade, obviamente, mas em algum momento as pessoas certas vão começar a aparecer para aquilo que você está propagando ali. E ali você vai começar a ter, né, algum tipo de retorno. Então veja, tem que ser de fato algo despretensioso. Você tem que colocar a tua essência, as pessoas começam a se espelhar em você, começam a entender como é que é a sua forma de agir, de pensar, começam a se identificar com você, e a partir daquele momento elas começam a, entre aspas, a te seguir,
a observar aquilo que você faz e em algum momento você estoura ali para você poder fazer ali determinados tipos de monetização. E aí essa monetização ela pode ser de que forma, tá? Ela pode ser, como eu falei, a venda de um produto, que pode ser seu ou de terceiro, né? E aí, se for de terceiro, você vai fazer um anúncio desse produto em si. Né? Você pode vender um curso, uma palestra, você pode se tornar um professor de uma universidade, tá? Conheço algumas pessoas, óbvio, têm lá, né, os requisitos para você é, entrar numa função dessa, mas ser um professor de universidade é algo que te traz ainda mais autoridade, tá? Então, muitas das vezes a gente conhece pessoas que já trabalharam, por exemplo, em órgãos públicos de diversos tipos, né? No ramo do direito, no ramo da economia, etc. E eles são professores de grandes universidades no Brasil, até porque o nome deles tem peso, né? Então, aquilo ali vira de fato uma troca mútua, né? A pessoa leva a autoridade dela para aquela universidade, a universidade chancela o nome dele. Olha só que bacana, olha como é que explode isso daqui, né? Você também pode criar uma patente, né? E aí você, a partir dali, você pode distribuir isso daí e ter retorno ali, né? Ou, por exemplo, uma plataforma que vai te remunerar para você criar conteúdo, né? E até mesmo aquilo que o dinheiro não compra, né? Então, por exemplo, o próprio YouTube aqui, a gente cria conteúdo e chega um momento que você cumpre alguns requisitos e você passa a ser monetizado por aqueles anúncios que acontecem ali no início, no meio e no fim dos vídeos, tá? Então, são inúmeras formas de ser recompensado por esse universo que a gente tem, tá? E, obviamente, você tem que pensar no longo prazo, tá? Por exemplo, aqui o canal é no 360 mesmo, ainda não cumpriu o requisito de ser monetizado. E você, às vezes, já vê ali anúncios, propagandas nesse canal, porque o YouTube trabalha dessa forma, né? Eu já posso até me monetizar de algumas outras formas, por uma quantidade ali que a gente já cumpriu, mas a de monetização direta, que é receber um pedaço ali daqueles anúncios que passam no nosso canal, a gente ainda não recebe, tá? Então, veja como é algo longo. O canal já tem 7 anos praticamente e ainda não foi monetizado, tá? Então é algo que vai devagarzinho. A gente vai plantando aqui, vai colocando vídeo, vai fazendo conteúdo, vai levando para vocês aqui um conteúdo de qualidade, até porque não é só sobre dinheiro, né? É também sobre ajudar o nosso mundo, ajudar a nossa sociedade, tá? Então, por exemplo, lá no canal tem vídeos sobre golpes, vídeos sobre produtos financeiros, né, de investimentos e etc. Tem vídeos sobre, né, eu falando sobre a Marinha e tal, né, e isso já ajudou muita gente. Tem um vídeo sobre a viagem de ouro, tem um vídeo sobre por que eu saí e tal. Então isso já ajudou muita gente a entrar e a sair. Olha só que coisa bacana. Então, assim, tem gente que chega lá, mete o pau, tal. Aí não fala também os benefícios que existem ali, né? E essa é uma pegada que a gente vai trazer na sequência aqui, depois da gente falar desse livro, a gente vai trazer nos episódios das profissões, que a gente vai colocar uma série, né, falando sobre profissões e como ser recíproco nessas profissões, né? E tá ficando bem bacana, a gente já começou ali a falar com algumas pessoas que têm algumas profissões bem bacanas ali e vai surpreender vocês, exatamente com esse intuito de falar o que é bom, o que é ruim, entendeu? Para a pessoa que está dentro entender que ela não está sozinha, que a maioria das pessoas passam por aquilo mesmo dentro daquela função. Para as pessoas que estão lá dentro querendo sair, elas entendam que existe um mundo aqui fora. E para as pessoas que estão fora e querem entrar, entenderem como é que funciona lá dentro e tal. E se é aquilo mesmo que elas querem, às vezes a pessoa realmente se adapta àquilo. E dessa forma, a gente começa a entregar, né, uma prática de reciprocidade autêntica e silenciosa. Veja, a gente está entregando um conteúdo de valor. Qual a intenção aqui? Que você venha. A intenção aqui é só que você realmente venha e que você se inscreva no nosso canal. Beleza? Então, vamos colocar aqui as formas de você praticar, né, essa reciprocidade de forma autêntica e silenciosa.
A primeira delas é a que eu acabei de falar aqui, que pode ser compartilhando conhecimento sem filtros, é de colocar mesmo ali, né, o que as pessoas precisam ouvir e você de fato colocar. Então, na era da internet, você pode, por exemplo, postar conteúdos relevantes, que é o que a gente faz aqui no canal. Responder dúvidas, ajudar alguém a resolver um problema, né? Você entregar a solução que para você às vezes parece simples, mas para aquela outra pessoa não é tão simples, entendeu? E isso é uma parada que é bem bacana de você pensar assim, cara, o não é tão simples às vezes é uma mentira que te contam, que de fato tudo é simples, a gente que complica, né, a situação. A partir do momento que você começa a fazer, e aí você vai errar, e vai errar sempre, cara, tal, pá. Mas é aquilo que acaba se tornando simples, né, de fazer, beleza? A segunda seria a indicação, tá? Atualmente está muito complicado indicar alguém, porque você não sabe se aquela pessoa vai fazer, de fato, para outra, até mesmo aquilo que ela fez para você. Às vezes ela fez perfeito para você, né? Mas quando você indicar para aquela pessoa para outra, ela vai dar um trabalhinho para outra lá e teoricamente as pessoas ficam ali com medo na questão da reputação, tá? E aí é simples, gente. Você indica, fala assim, ó, pessoa tal fez o trabalho para mim aqui, fez com maestria, tá? Então, se você precisar dela, pode contratar porque ela trabalhou para mim aqui de forma perfeita, tá? Só que às vezes o problema não é nem o profissional, às vezes o problema é a outra pessoa também que a gente pegou e indicou, né, para contratar, tá? E aí, às vezes, a pessoa que fez uma maestria para você não vai aceitar fazer lá, né, para aquela outra pessoa. Lembrando que o princípio da reciprocidade traz com que, se você fechou um negócio, faça o seu melhor, né, mesmo que você não vá ter lucro naquela condição, para que você saia sempre com a sua reputação elevada, até porque você está sempre sendo observado, certo? Então, às vezes você pega aquele camarada, pé no saco ali e tal, você trata ele da melhor forma, faça o seu melhor, entregue o seu melhor valor, porque às vezes é uma outra pessoa que está te observando e aí aquela pessoa vai te levar para um lugar que você nunca imaginou, tá? E aí por isso que a terceira situação é o de ajudar alguém de verdade, por mais duro que seja um não, né? Um feedback com a intenção de ajudar o outro a crescer, e às vezes abre uma oportunidade que pode até gerar algum prejuízo, mas pode abrir portas muito além do que você imagina. Então, imagina só, você é contratado para fazer um determinado serviço, mas você não domina aquele serviço. Antigamente existia uma máxima que dizia assim, não, cara, aceita e depois você vê como é que faz. Se você já se conhece, você sabe que vai te dar muito mais trabalho para aprender aquela função, né? E em determinado momento fazer aquilo que às vezes vai ser uma única vez que você vai fazer, e aquilo vai te tomar tempo, vai te tomar energia, que você poderia estar fazendo o que você faz de melhor para outras pessoas e poderia ter indicado a pessoa que você conhece e que faz aquele trabalho. É, e aí você teria plantado ali a semente da reciprocidade de uma forma de fato genuína. Mas não, você na ganância do dinheiro, às vezes você vai lá e fala, não, eu sei fazer isso daqui, eu vou fazer. E aí você se atrapalha, não entrega o teu melhor, porque você não tem prática naquilo ali, deixa de ajudar alguém, porque você não indicou alguém, às vezes, que você já conhecia, que poderia fazer, e consequentemente você quebra todo o ciclo em si, pode inclusive se queimar, né, por não entregar de forma excelente aquele serviço que você se propôs a fazer sem saber fazer. Então, vamos começar a analisar de forma mais coerente, de forma mais tênue ali, essa questão, às vezes, de aceitar tudo, tá? Às vezes um não vai te entregar ali algo que no futuro a pessoa fala assim, cara, ele foi honesto comigo e ele disse para mim que não tinha como fazer isso aqui. Por mais que eu quisesse que ele fosse fazer aquilo que eu estava pedindo, realmente ele não faz isso, né? O cara é pedreiro e resolveu pintar. Ele sabe pintar? Ele sabe, mas ele pinta com maestria, entendeu? É diferente. Então, não, cara,
o seguinte, eu vou te indicar um camarada aqui que ele é pintor, ele trabalha só com isso, e tal. Então ele vai fazer mais rápido para você. Ele pode até te cobrar de repente um valor um pouco mais alto do que eu cobraria, mas isso tem a ver com o valor que ele vai te entregar, tá? Então, vamos pensar nisso, entendeu? Às vezes você vai ajudar muito mais o sistema indicando alguém do que de fato tentando fazer aquilo que você não domina, tá? Então vamos para a quarta situação. A quarta situação é ouvir de verdade, tá? Então não confunda isso com ouvir tudo e a todos, tá? É sobre ouvir o que está acontecendo. Por exemplo, agora minha cachorrinha está passando aqui, né? Ela sempre passa aqui e tal, então faz o barulhinho dela na. Eu estou ouvindo que ela está passando. Eu sei que ela passou por um lado ou para o outro pela forma que tocou aqui. E quando você consegue ouvir o que está acontecendo, você consegue de fato entender o que o outro precisa. Entende? Então, um exemplo, né? No momento em que eu monto essa apresentação aqui, eu estava ouvindo uma música clássica, tá? Ligada para evitar que eu me distraísse. Até porque eu preciso montar um script aqui que eu realmente pegue ali o capítulo, eu destrinche ele, traga exemplos e tal, pá, e ele leve até o final. Mas nesse momento eu estou ouvindo essa música com atenção? Eu não estou. Aquela música estava tocando ali com outro objetivo, né? De eu não me distrair e não me chamar a atenção ali em relação a outros, né, ruídos, etc. Então estava ali, né, uma quinta sinfonia de Beethoven tocando, por exemplo, e tal, e dá aquele ânimo, né, para você continuar trabalhando. Mas eu estou sentindo as notas dessa música, entendeu? Eu estou ali de repente tomando um café arábica, né? Sentado, às vezes de olho fechado, ouvindo de fato aquela música ali e sentindo cada nota. Se você nunca fez isso, cara, quando você para e faz isso, você sente o tocar da tecla ali, entendeu? Do piano que seja, ou do instrumento que seja. Se você conhece o instrumento em si, pelo menos, você consegue sentir, entendeu? As notas ali, assim como do próprio café. A gente está falando de ouvir, mas também tem por exemplo, quando você vai tomar um café bom, né? Ali passado, tipo 19 bar de pressão, você sente as notas daquele café, você sabe se tem canela, se tem gengibre, se tem algum outro tipo de, de, de alimento ali dentro daquele café, entendeu? Que você vai sentir ali, de repente, uma fruta, alguma coisa. Então, percebe que você não pode ter pressa quando você está num momento como esse, entendeu? Da mesma forma é você conversar com alguém, tá? Você vai tomar um café com a pessoa e tá, pá, você tá lá, né, se distraindo, né, tá respondendo outra pessoa no telefone, né? Então, você não está entendendo ali cada palavra que aquela pessoa está falando para você, entendeu? Você não está sentindo aquele momento ali. Você, por exemplo, tem muita gente que quer falar muito, tal. Então você corta aquela pessoa, você fica já ali esperando ela terminar de falar para você falar em seguida e tal. Não tem aquela pausa. Então. É óbvio que existem situações que você está ali vendo um planejamento, um negócio e tal, e que as duas pessoas já estão conectadas ali, tá? E aí uma vai falar, outra vai falar e tal, pá, uma tá sempre ali tentando levantar aquele projeto e tal, pá, então tá dando as ideias ali, é uma coisa, tá? Outra coisa é, por exemplo, a pessoa vem às vezes desabafar com você e tal, você tá ali para ouvir, né? E muitas vezes você só vai mesmo ouvir, você vai ficar ali prestando atenção tal e vai ouvir aquela pessoa. E se tiver uma solução, você ainda vai precisar entender se deve passar aquela solução naquele momento para aquela pessoa ou se você precisa aguardar porque aquela pessoa ainda não está pronta para solucionar o problema dela. Analisa bem como que é você sentir a situação, entende? Então, se você está de fato ouvindo aquela pessoa, você já sabe se ela tem os requisitos básicos para resolver o seu próprio problema, né, com a solução que você pode dar, ou se ela ainda tem que esperar um pouquinho, se ela ainda vai ter que curar um pouco mais aquela situação dela, se ela vai ter que falar um pouco mais. E aí você vai precisar indicar ela para ir numa sessão, né, com
psicólogo, por exemplo, se ela tiver com um problema ali que está, né, travando ela de alguma forma e tal, vai precisar procurar uma ajuda em determinado local ou segmento que de fato vai fazer com que ela esteja pronta para conseguir resolver o problema dela, às vezes com a solução até que você já tem, mas que naquele momento não adianta você falar, porque só vai embolar mais ainda a cabeça dela, entendeu? Então, assim, a gente analisa que seria uma forma de você de fato fazer uma escuta ativa, entende? De você prestar atenção mesmo no que aquela pessoa está falando. E, cara, essa é uma forma poderosa de reciprocidade emocional, entendeu? Isso pode nos levar realmente a lugares inimagináveis aí, tá? A quinta prática, na minha concepção, é a de surpreender positivamente, né? Sabe aquele momento que você do nada manda uma mensagem para alguém e aquela pessoa, né, às vezes nem está esperando, mas ela se sente bem com aquela mensagem, mas você manda simplesmente por achar que tem que mandar, né? Você não está esperando que a pessoa responda nem nada, você simplesmente se importa e você manda, né? Você manda ali para saber se está tudo bem e tal, né? Uma mensagem, às vezes, você teve uma ideia que poderia encaixar no negócio daquela pessoa, né? E aí você fala assim, cara, eu tive uma ideia aqui e tal, que de repente vai encaixar no teu negócio aí, e de repente vai te ajudar, cara. Seria isso, tal, blá, blá. Depois tu vê aí se de repente isso vai compensar para você e tal, pá, não sei o quê. E beleza, entendeu? Tu mandou lá, tu teve, tu mandou e vida que segue, né? Pá. Ou, por exemplo, às vezes você lê um livro, viu um filme, né? Ouviu uma música específica e quer dividir com alguém aquilo ali, né? Ou você descobriu algo como funciona e tem alguém que você conhece que está precisando resolver o mesmo problema e você, né, manda a mensagem, olha só, poxa, situação assim, 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 cara, que você tá com problema aí, eu tive o mesmo problema e, cara, eu resolvi assim, desse jeito aqui. Faz aí para ver se de repente não resolve o teu também. Você não está esperando alguma coisa em troca, entendeu? Você resolveu o teu e você jogou para o universo ali de uma forma de ajudar realmente as outras pessoas a resolver os problemas delas também, né? Dessa forma, aquela pessoa não vai esquecer mais. Né? Ela pode não ficar lembrando direto, mas toda vez que ela pegar aquele, por exemplo, aquele equipamento que ela consertou, porque você mandou a forma de consertar para ela, né, resolver, ela não vai esquecer que foi você que mandou. Ela pode até não comentar, pode não passar para frente e tal, mas na mente dela ela sabe no inconsciente dela que foi você que ajudou, entendeu? Então você não precisa ficar ali aguardando que venha um retorno dali. Às vezes o simples fato dela ter resolvido o problema dela, ela às vezes ajudou outras pessoas que, por exemplo, ela pode empregar e utilizar aquele equipamento que essas pessoas estavam sem ter o que fazer porque o equipamento estava quebrado. Então você já jogou no universo uma semente que já cresceu de forma, né, exponencial e você às vezes nem sabe, uma hora aquilo ali vai retornar para você, tá? E aí, trazendo para a questão da reciprocidade silenciosa, né, como seria isso, tá? Na minha visão, né, você tem três condições para apresentar ou não a reciprocidade, tá? Seria pela linguagem, que é o que a gente falou, né? Se você fala de forma autêntica, se você fala de forma não intencional, você está sendo recíproco. Agora, se você fala o inverso disso, você já não está sendo recíproco, você está pedindo ali uma troca de favores, tá? Escrevi alguns exemplos aqui, por exemplo, ó, fiz isso por você, hein? Depois você me ajuda, tá? Só vou te indicar porque sei que você vai lembrar de mim lá na frente. É uma forma de você falar, entendeu? E você não está sendo recíproco ali, você já está fazendo com uma intenção de ter um retorno específico lá na frente, entende? A reciprocidade é você fazer sabendo que você de fato vai ter um retorno, mas é um retorno que você não conhece. E ele pode ser gigantesco e pode não vir daquela pessoa, entende? Então você vai entregar o teu valor maior. É diferente disso aqui, você já está pedindo para aquela pessoa te entregar um retorno aqui. Aí aqui é troca de favores, tá? Outra situação, se, por exemplo, você deixa uma pessoa presa a você, né? Com uma dívida, tipo, é isso que a gente acabou de falar, é uma dívida.
né? Se, eu vou fazer aqui um negócio para você e tal, mas depois tu me ajuda naquela situação lá, tá? Aquela pessoa passou a te dever um favor, né? Ela só quando tiver kit, a gente já falou nos vídeos anteriores, é que ela vai estar liberta de você. Então ela passa a ser, entre aspas, um escravo seu, tá? Então é complicado essa questão aqui, porque às vezes é uma dívida impagável, tá? Ela não vai conseguir te devolver aquilo ali. Mas se você pensa com reciprocidade, nada para o universo ele é impagável. Então, ele vai te devolver de alguma forma, tá? E aí, quando você, entre aspas, verbalmente exige essa contrapartida, você quebra o espírito de generosidade, tá? Então, pensa nisso, tá? Ao invés de falar simplesmente, faça o que tem que fazer, entregue o teu melhor, e as pessoas maduras e recíprocas, elas vão perceber e vão valorizar mais o teu gesto genuíno do que, às vezes, as palavras vazias que você colocou ali, né? Ou cheias de interesses, né? Cheia de terceiras intenções ali que você colocou ali, já para ter um retorno lá na frente, tá? Então, pensa muito nisso. Na hora que você for fazer algo, na hora que você for falar, é sempre bom você pensar antes de falar, tá? A gente tem dois ouvidos e uma boca. Se você ouvir o dobro do que você fala, você já vai começar a entregar o seu melhor, tá? Na forma de uma ação de reciprocidade, tá? E aí isso vai virar uma cultura na sua vida. E a partir do momento que isso vira uma cultura na sua vida, você começa a impactar no início de forma devagar as outras pessoas que estão ao seu redor. Entendeu? E aí, daqui a pouco, isso vira uma cultura entre as pessoas que estão próximas a você, e essas pessoas têm outras pessoas que se aproximam delas também. E, e, e aí a reciprocidade deixa de ser algo isolado e se transforma num comportamento contínuo. Né? O seu já passou a ser contínuo, e aí as pessoas começam a perceber que você começa a ser uma pessoa bem-sucedida, etc. E elas começam a replicar aquilo ali que você entende. Então, o teu exemplo em si vai fazer sentido, tá? Na questão de transformar o ambiente que você transita, tá? E as pessoas ao seu redor vão começar até a colaborar mais, porque vão ver que as oportunidades, né, começam a ser mais abundantes e a confiança em si se torna um solo fértil, né, onde as relações de longo prazo elas acabam crescendo, tá? E aí, as empresas que cultivam essa cultura, tá? Se você analisar bem, elas acabam se tornando referências no mercado. Você tem lá, por exemplo, todo ano sai as melhores empresas para trabalhar, né, de uma revista aí, famosa aí, todo ano ela coloca. E aquelas empresas elas acabam virando referências, tá? Então, as pessoas que vão começar, aquelas pessoas que querem realmente viver naquele mercado de trabalho e tal, pô, elas querem se colocar aonde está a referência, né? Independente se você gosta ou não no meio televisivo, pô, a referência ainda da TV aberta no Brasil, independente do que tenha acontecido nos últimos anos, é a Rede Globo, né? Eles têm o maior investimento, eles tentam, até se fala lá, né, o padrão Globo de qualidade, tal. Esse aqui é o padrão Globo, tal. Então, quando você vai trabalhar em algum lugar, o teu objetivo é você chegar numa empresa, num porte daquele ali, né? Quando você está, por exemplo, no setor financeiro e tal, você quer trabalhar lá. É mais difícil, por exemplo, trabalhar no Banco do Brasil porque é concurso, mas dentro dos bancos privados você quer trabalhar no Itaú, né? Porque teoricamente ali é o banco ali onde, né, você é antigo, né? Você já tem muito tempo de mercado, tem um padrão ali, ele está sempre com o marketing lá em cima, etc. Então você quer trabalhar nessas empresas, né, que são referências nas suas áreas de atuação, né? E aí, gente, uma parada que é muito bacana, tá? Quando você está sempre atrás do dinheiro, tem, tem uma parada que alguns líderes falam que é de colocar uma cenourinha na frente e uma cenourinha atrás. E então você está sempre correndo atrás da cenourinha da frente, né? E correndo da cenourinha que está vindo atrás de você. Mas o desenho em si é um bastão preso no seu ombro, onde a cenourinha está na frente e a cenourinha de trás está aqui pertinho.
né? Só que a de trás nunca vai chegar em você e você nunca vai alcançar a da frente. E aí você vai começar a correr, né? Sempre em busca daquela cenourinha ali. E às vezes você não está olhando para o lado e tem um monte de cenoura, de pé de cenoura no chão, mas que a cenoura está dentro da terra. E aí, para você acessar aquela cenoura ali, você vai ter que parar, esquecer aquela que está na sua frente, que você está correndo atrás dela incessantemente, e passar a observar, olhar e ter uma atitude de fato genuína. Opa, calma aí. Esse aqui é um pé de cenoura. Por que você sabe que é um pé de cenoura? Porque você adquiriu conhecimento. Lembra do conhecimento? Você precisa conhecer, você precisa ter a prática daquilo ali. Como é que eu tiro essa cenoura daqui? Eu vou precisar pegar aqui, eu vou precisar puxar essa cenoura para poder levar. E aí, cara, você mudou a tua concepção. Você já sabe que se você plantar aquela cenoura de novo ali, daqui a pouco você vai ter outra, né? E consequentemente, você naquele momento deixa de correr atrás do retorno, do resultado ali que você está vendo, que você quer alcançar a qualquer custo, né, de qualquer forma, e aí você passa a entender que se você plantar, você vai colher e você não precisa ficar correndo igual um louco, tá? Você só precisa fazer aquilo de forma contínua e por um determinado tempo. Em algum momento vai chegar no longo prazo que você não vai mais precisar fazer, porque o sistema já se tornou tão automático que diversas outras pessoas estão fazendo aquilo ali e, obviamente, você acaba começando a colher daquilo, entende? Então, se você parar de buscar o retorno e se conectar com outras pessoas, o retorno vem. Por que eu estou falando conectar com outras pessoas? Porque se você só plantar cenoura, você não vai viver só de cenoura, entende? Então você vai plantar cenouras numa quantidade, onde aquela cenoura você vai colher, uma parte você vai se alimentar e a outra parte você vai distribuir. Tá? Isso acontece muito no interior. Tá? E existe lá a questão da agricultura familiar. Eles tiram a colheita deles, eles distribuem uma parte ali onde eles moram, né? E a outra parte, de fato, eles vão para o mercado, para o centro de abastecimento e eles vendem aquilo ali, porque eles precisam comprar outras coisas, precisam pagar energia, precisam fazer as coisas. Mas cada pessoa que tem o seu cultivo ali, né, a sua lavoura, ou a sua produção, tem gente que tem vaca, que faz queijo, etc. Essas pessoas, primeiro, elas distribuem entre os conhecidos ali, entre as pessoas próximas, e aí depois eles levam para vender. Veja como que funciona isso, tá? Então você diminui o seu custo de vida, então você já tem um retorno ali imediato, tá? Com várias pessoas se ajudando. Só que isso não acontece de uma hora para outra, então não é rápido, tá? Mas a partir do momento que aquele grupo, aquela rede está formada, tudo se diminui e aí muitas vezes essas pessoas nem entendem como é que está funcionando aquela rede ali, elas não conseguem nem enxergar aquilo ali, né? É invisível. É como de fato plantar uma semente, ninguém te vê plantar, né? Você não vê o fruto imediatamente, nem sabe se ele vai florescer, você simplesmente acredita que vai crescer e todos os dias você vai lá, cuida em uma ação silenciosa, como alguém que planta relações duradouras e que um dia será inevitável não enxergar aquela árvore gigante, cheia de frutos, que causam impacto na sua visão pela sua grandiosidade e não tem como lembrar de quem a cuidou durante tanto tempo. Esse é o poder da reputação construída na prática. Tá? Então, quando você faz ali todos os dias e tal, você sabe que aquilo vai se tornar algo grandioso, que é impossível a pessoa não lembrar que foi você que fez, tá? As pessoas vão começar a falar que você é alguém que pode contar, né? Porque se alguém conseguiu se dedicar durante tanto tempo para um projeto, não tem como não contar com essa pessoa se ela falar sim, né? Para determinada coisa. Então, você pode procurar essa pessoa que ela vai resolver o teu problema se ela se dispor a isso, né? Um exemplo prático, cara, vai na empresa tal, pois lá eles cumprem o combinado. Mesmo se não tiver um contrato assinado, se eles combinarem contigo, eles vão cumprir até o final, tá? E isso tudo surge como um eco da reciprocidade praticada exatamente ao longo de todo esse tempo. É esse eco que mostra uma reputação sólida, tá? A prova até de ataques e cancelamentos, né? Quem te conhece de fato sabe que pode abrir as portas para você, mesmo que você esteja sendo atacado por todos os lados e tal, as pessoas que estejam querendo te destruir, tá?
elas podem abrir as portas para você porque elas tipo, já confiam, elas sabem que você não é nada daquilo que estão falando. E é óbvio que isso atrai novos e bons negócios e gera confiança entre as conexões criadas, né? Você está ali, sendo atacado, tá, pá, e vê uma pessoa ali que poderia estar quebrando até a reputação dela, mas ela sabe que você não é aquilo que estão falando. E aí ela utiliza dessa reputação dela para chegar lá na rede social dela e falar assim, olha só, estão falando tudo isso daí dessa pessoa aqui e tal, pá, mas eu conheço ela. Eu sei que ela não faz nada disso daqui que vocês estão falando, tá? Então, eu posso colocar minha mão no fogo que isso tudo que estão fazendo aí é uma ação aí orquestrada para prejudicar ela e a verdade uma hora vai vir à tona. E aí vocês vão lembrar disso aqui que a gente está falando, tá? Na hora que a verdade sempre vem à tona, na hora que a verdade vir, aquela pessoa ela vai falar que você foi uma das poucas que chegou lá e teve coragem de colocar a sua reputação. E aí quando ela surgir maior ainda do que ela era antes, ela vai te puxar junto, cara. Entendeu? Então, assim, e não é algo que é feito de forma calculada em si, né? É algo realmente que você está fazendo porque é o certo. E você vai gerar confiança exatamente o que, tipo, cara, aquela pessoa ali, pô, calma aí. Você, na verdade, naquele momento vai gerar uma desconfiança. Vai falar assim, pô, tá todo mundo atacando fulano. Pô, mas aí ciclano, que pô, é famoso pra caramba, chegou e defendeu ele. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo, vamos entender? Aí as pessoas começam a procurar, tá, pá, e aí começa a entender que não é bem aquilo, né? E a gente tem diversos exemplos aí, de repente depois lá no canal a gente pode até fazer um episódio falando sobre esses tipos de exemplos de pessoas que foram atacadas por algum motivo normalmente econômico, financeiro, de reputação, e que depois foram poucas as pessoas que chegaram e colocaram a cara a tapa para dizer que aquilo tudo era mentira, né? E no final da história, as pessoas eram inocentes de fato ou não tinham feito nada daquilo que estavam acusando, e depois ninguém fala nada, porque ninguém quer assumir que estava errado, ninguém quer assumir que pô, atacou aquela determinada pessoa de forma genuína mesmo, que ela atacou, entendeu? E depois ela não reconhece em si que aquela pessoa estava certa e que merecia ali o mesmo tempo que foi levado para poder denegrir a imagem dela, para poder trazer aquela pessoa de volta, né, pro meio ali, para a reputação que ela tinha antes, tá? Então ela vai ter que remar tudo sozinha de novo, entendeu? Com muito mais obstáculos, porque as pessoas, né, a massa em si já não acredita, porque ficou com a imagem daquilo que foi falado durante o período que ela estava sendo atacada, e aí até ela conseguir girar isso de novo, ela vai precisar correr o período todinho de novo, de longo prazo, plantando, colhendo, plantando de novo e tal, até se tornar grande de novo. E essas pessoas que a ajudaram no momento de dificuldade dela, e principalmente no momento em que ela recomeçou, você pode ter certeza que essas pessoas não vão ser esquecidas. E quando ela estourar de novo, ela vai levar para muito mais alto todas essas pessoas, tá? Então, é aquilo, você não precisa dizer que é recíproco, tá? As outras pessoas já vão falar por você quando chega nesse nível de confiança, beleza? Ela não pode ser considerada a reciprocidade uma técnica de negociação, tá? Técnica de negociação é troca de favor. Ponto, tá? A reciprocidade em si ela é uma forma de enxergar o mundo e pessoas com naturalidade, consistência e autenticidade, tá? Sem anúncios. Você simplesmente vai lá, entrega o teu valor, entrega o teu melhor e, e ela vai acabar se tornando visível nas suas ações, tá? Nos seus vínculos, nos resultados que você entrega. E aí, no final disso tudo, as portas começam a se abrir para você e nunca mais se fecham, né? Lembra lá no outro vídeo, né, que o meu supervisor na época ficou, né, pegou confiança e tal, então ele já não fazia mais a vistoria junto comigo ali para poder, ele ganhava tempo também e nisso as portas ficaram abertas ali, até para eu sugerir outras coisas e tal, pá. Então
o vínculo foi ficando cada vez maior, né? E aí hoje eu vou deixar uma pergunta para vocês, tá? Você tem jogado na cara das pessoas aquilo que você faz por elas? É uma pergunta que você vai deixar aqui nos comentários aqui, que eu quero entender se, mas é para ser sincero, tá? Se você joga, você tem que colocar aqui, você precisa escrever aqui que é para eu entender, para a gente poder debater isso, tá? E aí você também aproveitar agora e compartilhar esse vídeo aqui para aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem, precisa entender o que é a reciprocidade, né? Eu acho que é uma hora bem bacana para você responder. E aí, às vezes, se você joga na cara de uma determinada pessoa, você já manda para ela, que é para ela entender que agora você já, opa, calma aí, já não vou jogar mais na sua cara, mas você também joga na cara de alguém, e aí de repente ela pode vir aqui e entender essa mensagem de uma forma um pouco mais simples, né? De uma forma mais recíproca, né? Chegamos ao fim, né, de mais um episódio aqui do Reciprocast. No próximo episódio, nós iremos conhecer o que você de fato precisa para ser recíproco, né? Esse aqui é um resumo do capítulo 3 do livro Reciprocidade, a Verdadeira Face Diante do Espelho. Esse livro está disponível na Amazon, né, no Kindle de forma impressa também, no Kindle de forma digital. É uma leitura fluida, tá, para construir negócios sustentáveis através do conhecimento e da empatia para com o outro. Se você já tiver confiança, né, já está aqui no terceiro capítulo, vamos para o quarto capítulo na próxima semana. E quiser se inscrever, tanto aqui no canal Reciprocast, quanto no canal Aldo 360, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Tá? Estamos também nas outras redes sociais, com @Reciprocast, com @Eldon360. Agradeço você por ter ficado até aqui. Tá? Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau.